Bom, esse método que a gente fez para determinar pode ser generalizado para 3 ou mais variáveis, tá? É um pouquinho mais complicado porque como eu estou no R3 agora, né? Eu não tenho mais aquela condição de que se dois vetores são perpendiculares a um terceiro vetor, então não quer dizer que eles são paralelos, tá? Mas eu preciso considerar uma série de curvas sobre esses pontos para demonstrar que vale o mesmo sistema, né? Basicamente eu tenho que o gradiente de f é igual a uma constante vezes o gradiente da g, satisfazendo a g igual a zero, ok? Mas então ele continua válido, apesar do argumento ser ligeiramente diferente do que a gente fez, mas continua valendo para 3 variáveis também. O que a gente vai enunciar agora é um caso ainda mais interessante, né? Que eu tenho uma restrição de uma função de... eu quero maximizar uma função, desculpa, tem mais um erro aqui, né? Eu quero maximizar essa função f de x, y, z, restrita a duas funções simultaneamente, ou seja, é a interseção dessas duas funções, tá? Então eu quero fazer uma dupla interseção, por exemplo, um plano com um elipsoide, um plano com uma esfera, duas esferas. Então eu estou gerando a interseção dessas duas superfícies para fazer a restrição e eu quero maximizar a função nisso, tá? Esse é um caso ligeiramente diferente. Mas o resultado também é muito parecido. Então eu tenho aqui uma função diferenciável no aberto A, e tem um conjunto B, tal que os pontos são os pontos de A que satisfazem simultaneamente a função G e a função H. Essas funções G e H são de classe C1 em A. E agora aqui tem uma ligeira mudança, né? Não basta mais que o gradiente seja não nulo, mas que o gradiente da G, produto vetorial com o gradiente da H, não dá o vetor nulo, e aqui o vetor é de 3 posições também, tá bom? Não dá o vetor nulo. Por que essa operação? Bom, primeiro, ela garante que os gradientes não são nulos, porque se os gradientes fossem nulos, daria o vetor nulo. E garante também que eles são linearmente independentes um do outro. É por isso que eu preciso dessa restrição. Se essa condição for satisfeita, então se eu pegar um ponto de B, que é um extremante local de F, quando eu faço restrito a B, então vão existir duas constantes, λ1 e λ2, pertencentes aos reais, tal que o gradiente da f é escrito como combinação linear do gradiente da g com o gradiente da h. E as constantes que multiplicam os vetores são os multiplicadores de Lagrange. Ok? Então você vê que é muito simples do ponto de vista estender isso para duas restrições. Se eu quiser acrescentar uma terceira restrição, vai ter um λ3 vezes o gradiente da função e assim por diante. Desde, é claro, aí a gente vai ter que estabelecer condições para que esse vetor exista. Bom, vamos ver um exemplo agora de aplicação desse método do multiplicador de Lagrange, considerando que eu tenho duas restrições. Então, um exemplo fala assim: encontre o ponto mais afastado e o ponto mais próximo da origem para a interseção do elipsoide, x² mais 4y² mais z² igual a 4, e o plano x mais y mais z igual a 1. Bom, como eu quero encontrar o ponto mais afastado e o mais próximo, a função que mede o afastamento com relação à origem seria a norma do ponto x, y, z menos o ponto 0, 0, 0, do vetor formado por esse ponto. Só que se eu for utilizar a norma para minha função, vai aparecer uma raiz quadrada, né? Que aí vai tornar os cálculos bem mais complicados. Como o fato de eu elevar ao quadrado, eu continuo preservando a noção de proximidade e distância, ou seja, o ponto mais próximo da f vai continuar sendo o ponto mais próximo ao quadrado, então eu vou considerar a norma da diferença entre o ponto, entre o ponto x, y, z e o 0, 0, 0 ao quadrado, porque aí eu sumo ou desapareço com aquela raiz quadrada e fico apenas com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que a gente vai ver que já vai dar trabalho suficiente para nós, né?
As funções de restrições, eu vou tomar g de x, y, z igual ao plano, x mais y mais z menos 1, e a outra função eu vou tomar como sendo x ao quadrado mais 4y quadrado mais z ao quadrado menos 4, tá? Portanto, para aplicar o método do multiplicador de Lagrange, eu preciso agora calcular os gradientes dessa função g, o gradiente dessa função h, e verificar que o produto vetorial desse vetor gradiente não é o vetor nulo. Bom, então vamos calcular aqui o vetor gradiente. O gradiente do vetor da função g vai ser a derivada em relação a x. Isso aqui é tudo constante em relação a x, sobra apenas 1. Da mesma forma, a derivada em relação a y, apenas 1. A derivada em relação a z, apenas 1. A derivada com relação da h com relação a x vai dar 2x, 0, 0, 0. Aqui em relação a y vai dar 0, 8y, 0, 0. Em relação a z vai dar 0, 0, 2z, 0. Tá? Então eu tenho esses dois vetores que são os vetores gradientes no ponto x, y, z. Vou calcular agora o produto vetorial para verificar que eles realmente satisfazem as condições do teorema nos pontos que me interessam. Então eu tenho aqui colocando isso no determinante, né? Tradicional, que é a forma tradicional de fazer. Então fazendo aqui o determinante eu vou encontrar esse vetor, tá? Podem verificar aí depois essas contas, que é 2z menos 8y, 2x menos 2z, 8y menos 2x. E igualei ao vetor nulo, para ver em que ponto isso ocorre, se ocorre, né? E nesse caso aqui, ocorre então quando, bom, se eu tenho 2x menos 2z igual a 0, significa que x é igual a z. E se eu tenho 2x igual a 8y, significa que x é igual a 4y. Então x é igual a z é igual a 4y. Agora, será que pontos com essa característica, eles satisfazem estas duas funções iguais a zero, né? Ou seja, eles são pontos da minha interseção, ele tem que satisfazer as duas simultaneamente. Então eu substituí aqui no lugar do x e do z, eu pus 4y e deixei o y como estava. Fiz a conta, cheguei em 9y menos 1, que tem que ser igual a zero. Isso vai acontecer quando o y for um nono. E tem que satisfazer também h simultaneamente, para ser um problema para mim. Então eu tenho 4y, y e 4y. Fazendo as contas na minha h, eu cheguei em 36y² menos 4 igual a zero. Portanto, o meu y vai ser mais ou menos 1/3. Como o meu y aqui e o meu y na outra função não são iguais, eu não tenho nenhum desses pontos que simultaneamente está nas duas funções. Então, ele não vai estar na interseção. Portanto, ele não vai se anular em todos os pontos do meu conjunto de restrição. Ou seja, eu realmente tenho condições de aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange. E é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou considerar que pelo método dos multiplicadores de Lagrange, eu tenho que encontrar um lambda 1 e um lambda 2, tal que o gradiente da f é igual a lambda 1 vezes o gradiente da g, mais lambda 2 vezes o gradiente da h. A minha g tem que ser igual a zero, a minha h tem que ser igual a zero. Então vou substituir aqui as funções, fazendo a derivação. O gradiente a gente já encontrou dessa função é 2x, 2y, 2z. Lambda 1 vezes o gradiente da g, que a gente viu que é constante igual a 1, 1, 1. E lambda 2, o gradiente da h, que é 2x mais 8y, 2z. A função da g é a função da h. E agora eu vou fazer o que? A multiplicação desses vetores por lambda 1 e lambda 2 e vou extrair cada uma dessas componentes do meu vetor de 3 dimensões para obter as equações correspondentes. Então eu cheguei nessas equações correspondentes aqui, vocês podem verificar, tá? Rearrumando essas condições aqui, a gente pode escrever tudo em função do lambda 1, tá? Vamos isolar aqui o lambda 1. Então aqui eu estou subtraindo de ambos os lados, vai ficar tirando 2 em evidência, vai ficar 2, 1 menos lambda 2 vezes x. Aqui, subtraindo para cá, fica 2, 1 menos 4y2 vezes y. E, finalmente, essa daqui é a mesma coisa, 2, 1 menos y2z. As duas equações de g e h continuam iguais. Eu só passei aqui para o
a constante, né, para o outro lado, para simplificar aqui as minhas expressões. Agora, há duas possibilidades quando eu olho para uma equação dessa, né? Se o meu lambda 2 for 1, obrigatoriamente o meu lambda 1 é 0. Tá? Então, se o lambda 2 for 1, eu vou ter que o lambda 1 vai ser 0. Se o lambda 1 é 0, essa equação aqui fica também 0 igual a 0, sobra essa do meio, ou seja, essa equação tem que ser igual a 0. Como esse cara não é igual a 0, porque o lambda 2 é 1, então isso aqui vai dar menos 3, o y tem que ser 0. Portanto, para lambda 2 ser 1, o y tem que ser 0. Vou substituir y igual a 0 nessas duas equações. Substituindo aqui, eu vou chegar em x mais e igual a 1 e x mais e ao quadrado igual a 4. Eu tenho duas equações, aqui vou isolar a variável x, substituir na equação de baixo, com menos e ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4. Então aqui eu vou desenvolver os termos respectivos, né? Fazer as contas. Então eu tenho essa equação aqui do segundo grau envolvendo a variável z, que todo mundo sabe resolver, né? Vão dar como as raízes, z pode ser 1 menos raiz de 7 sobre 2, ou z igual a 1 mais raiz de 7 sobre 2. Portanto, eu tenho duas possibilidades. Se o z for 1, quando eu substituo no valor de x, o x é 1 menos e. Ele vai dar exatamente 1 menos esse cara, vai dar a outra expressão, né? 1 mais raiz de 7. Então, o primeiro ponto é z igual a 1 menos raiz de 7 sobre 2, e o x é 1 mais raiz de 7 sobre 2. E o y é 0. Da mesma forma, se o z for 1 mais raiz de 7 sobre 2, como eu pego 1 menos, vai dar o outro termo, que é 1 menos raiz de 7 sobre 2. Tá? Vou calcular o f nesses dois pontos, já para adiantar o serviço, né? Então, o f calculado nesses dois pontos é o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. Então, vai dar 8 mais 2 raiz de 7, né? Porque 1 ao quadrado, mais 2 vezes esse cara, mais esse ao quadrado é 7, somado com 1 dá 8, sobre 4. E aqui vai dar 8 menos 2 raiz de 7 sobre 4. O 2 raiz de 7 vai cancelar, tá? Então sobra 8 mais 8, 16. 16 sobre 4 dá 4. Da mesma forma, fazendo a outra conta, né? Só estou trocando os valores de posição, vai ter que dar o mesmo valor, que é o valor 4. Bom, isso eu calculei para considerar o lambda 2 igual a 1. Mas e se ele for diferente de 1? O que acontece? Então eu vou analisar o outro caso. As duas possibilidades que há. Se o lambda 2 for diferente de 1, o que eu vou ter das minhas equações que devem estar aqui, já que o lambda 2 é diferente de 1, significa que eu vou igualar este cara com este. E já que eles são diferentes de 1, eu posso simplificar igualando este com esse, e sobra x igual a z. Portanto, eu tenho, se o lambda 2 for diferente de 1, eu tenho x igual a z. Se eu tenho x igual a z, eu só preciso substituir nessas equações de baixo, do x e do h, com x igual a z. Então, substituindo, eu vou ficar com x, 2x, né? Porque somou com um z, pus o x no lugar do z, 2x mais y igual a 1. E aqui era x ao quadrado mais z ao quadrado, passou a ser 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 4. Isolando aqui o y, tenho y igual a 1 menos 2x, ok? Simplifiquei essa equação aqui por 2 também, né? Já que está tudo multiplicado por 2. E vou substituir o y aqui e fazer as contas. Então fica x ao quadrado mais 2, 1 menos 2x ao quadrado igual a 2. Fazendo aqui as contas e juntando os termos em comuns, eu chego na equação de segundo grau, 9x ao quadrado menos 8x igual a 0. Posso tirar o x em evidência aqui. Então fica x igual a 0. Ou x, 9x menos 8 igual a 0. Ou seja, x vai ser igual a 8 nonos. Então, o x é 0 ou o x é 8 nonos. Se o x for 0, o y vai ser 1. E o z vai ser igual, que é 0. Se o x for 8 nonos, o y, substituindo aqui, vai dar menos 7 nonos. E o z é igual. Agora é só substituir e fazer o cálculo da função. Essa função aplicada no ponto 0, 1, 0 vai dar 1. E essa função aplicada nesse ponto aqui
Fazendo as contas, vai dar 177 sobre 81, que é aproximadamente 2,18, só para a gente saber qual que é o máximo e qual é o mínimo. Bom, agora eu vou comparar todos os pontos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, opa, não, já fui direto. Então eu tenho 2 pontos aqui que eu encontrei, que eram iguais a 4. E encontrei outros 2 pontos, um igual a 1 e o outro igual a 2,1. Então, esse aqui é o valor de mínimo, né? Portanto, 0, 1, 0 com valor 1 é o ponto mais próximo da origem, porque é o mínimo da função. Ok? E o ponto de máximo é qualquer um desses 2 pontos aqui, tá? São pontos mais distantes da origem. Observe que isso não é a distância, mas é a distância ao quadrado, né? Então, a distância vai ser 2, se eu considerar que é o ponto mais distante. Portanto, esses 2 pontos é o máximo da função e são os pontos mais distantes da origem, considerando a interseção do elipsoide pelo plano.